Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Papo Sem Limites, um podcast sobre educação, sobre a relação adulto-criança. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, autora de 2 livros, mãe do Petrus, e compartilho conteúdos nas redes sociais sobre essa importante e desafiadora relação adulto-criança. Seja muito bem-vindo. Pode chegar, porque aqui o papo é sem limites. Opa, seja bem-vindo! No Papo Sem Limites de hoje, a gente tem um caso de uma mamãe muito especial que está em transição para esse nosso novo modelo de educação positiva e ela está cheia de dúvidas. Isa do céu, o que eu faço? Meu Deus, tá difícil o negócio aqui. Minha criança me testa, minha criança me leva até o limite, minha criança interrompe as conversas de adultos e eu não sei o que fazer. Eu falo para ela esperar um pouquinho, não consegue. O que eu faço, meu Deus? O que eu faço? Então, escuta a conversa que a gente teve juntas e veja o que serve para você também no seu processo de educar com mais consciência, né? Como que você pode aprimorar a sua relação adulto-criança aprendendo com esse caso dessa mãe linda em transição para sair do bonde da educação da cultura, né? Fazendo um esforço enorme para sair da multidão e nadar contra a correnteza. Um super desafio, lindo de viver e que ela está se esforçando aí, disposta a conseguir oferecer o que tem de melhor para a própria filha. Olha que linda! Te conheço há uns 3 anos, quando a minha filha completou 2 anos, ela dava muita birra, tinha problema com sono, e aí eu comecei a buscar coisas nesse sentido e te achei. Fiz uma consultoria do sono com ela também na época, ela passou a dormir a noite inteira, mas eu não deixei chorando, eu acompanhei, fiquei no quarto e tudo. Ótimo. E durante dos 2 aos 3 anos, ela melhorou muito essa questão, acho que até por dormir melhor, ela melhorou no comportamento, porque ela dava muita birra, muito chorando, mas ela ficava pela manhã com minha mãe, de tarde na escola. Eu sempre buscava, levava na escola, ficava com ela no horário de almoço e ficava antes de dormir, mas parecia que não era suficiente. Ela sempre me queria o tempo todo e dava muita birra, principalmente comigo. Isso melhorou. Depois eu me mudei com ela, quando ela estava com 3 anos e meio, mais ou menos, mudei para um apartamento, e antes eu morava numa casa pequena, mas não tinha barulho de vizinho em cima. E aí voltou tudo de novo. Ela está com 4 anos e meio. E de lá para cá, eu tenho assistido muitos vídeos e tudo para tentar entender e ver como que eu faço. Eu percebo que ela vem melhorando nesses. Ela é muito boazinha, mas quando ela dá aqueles ataques, sabe, assim, dela. Se eu falar assim, eu não vou, ela me puxa, ela me segura, ela. Quando eu consigo atingir, conversar e convencer, ela faz o que eu peço. Até te mandei uma mensagem esses dias que eu falei assim, que quando ela me aceita, quando ela aceita com muita facilidade, eu faço, meu Deus, será que ela está... Porque a maioria das vezes eu tenho que brigar com ela. Uhum. Aí, você falou alguma aceita... coisa assim, ó, eu fico preocupada quando ela aceita se ela não está sendo muito submissa, não era isso? Isso. Uhum. Porque assim, aí eu fico com medo, porque eu tento não brigar, mas ao mesmo tempo, quando eu não brigo, ela bate de frente, ela sabe, ela vai me testando, vai até o meu limite. Hoje mesmo eu falei com ela, você está querendo apanhar, não tem condição. Ai, Marina do céu. Não, você tem hora que não dá. Aí eu falei, filha, não pode. Ô, Marina, não é tem hora que não dá, é tem hora que eu não dou. Eu não dou. Não dou conta. Eu falei, não tem condição, minha filha, a mamãe está conversando. Aí eu não sei aonde que eu estou, talvez passando do limite, no sentido assim, sendo permissiva em algum momento, que ela fala assim, só na hora que eu tiro ela do sério que ela fala sério, né? E a outra questão é o meu marido, que ele, assim, faz tudo dentro de casa. Ele cozinha,
ele arruma a casa, ele fica com ela de manhã, ele que cozinha, eu não cozinho, ele Adoro gosta, esses maridos. Eu também tenho um desse, Marina. pois é, Se eu não tivesse, já estava querendo. Só que nesse quesito de educação, de procurar saber mais, ele acha que tem que bater mesmo se tiver que bater, que ele apanhou e não morreu, e eu fico tentando mandar para ele alguns vídeos. Ele não bate muito, não bate, mas tem hora que ele quer, ele não faz mais, eu acho porque ele sabe que eu não gosto. E às vezes, quando eu estou tentando aplicar alguma técnica, assim, de conversar, de deixar falar, olha, quando você quiser, você vem conversar. Ele olha com aquela cara ruim, de tipo assim, frescura. Se fosse eu, já tinha gritado, resolvido e já tinha feito. Sabe? E aí você fica sem aquele apoio, sabe? Esses dias mesmo eu conversei com ele, dizendo que ele vai tentar, pelo menos, entender que eu estou fazendo e ficar na dele sem olhar com aquela cara feia. Tipo, você não quer ajudar, não atrapalha, pelo menos, né? Tipo isso, é. Ele é um ótimo marido, uma ótima pessoa, mas nesse ponto, ele também é filho único, ele também, nós só temos ela, e a mãe dele trabalhava fora, mas ele é uma pessoa que é mais submissa, assim, ele aceita as coisas mais de boa, pode ficar, ele não gosta de discussão, e ela é boazinha, ela puxou um pouco nele nesse sentido, mas quando ela tem que enfrentar, ela enfrenta, ela puxa, ela bate. Se você falar com ela assim, eu vou contar até 3, aí ela te segura, ela não aceita, ela, sabe? Então, assim, eu não sei como fazer com ela para ter mais essa. Alguns momentos eu consigo, mas quando eu consigo, eu fico até meio culpada, assim, se eu estou fazendo. Entendi perfeitamente, Marina. Que delícia conversar com você. É tão bom saber como que a pessoa está entendendo, está levando as coisas. Você está na turma do manual? Estou no manual e no resgate emocional. Que delícia. Resgate emocional, você já assistiu qual? Até qual aula? Eu assisti, acho que todas, e da amamentação, eu acho que todas. Se tiver saído alguma essa semana, que eu acho que eu não vi. Só dessa semana. Então você está em dia. Ótimo. Ô, Marina, seguinte. Você mora onde, hein? Em Minas? Belo Horizonte. Eu vi que eu percebi O jeito de falar, né? um sotaquezinho leve. Não é muito, entrega muito, não. Tem uns mineiros que falam bem que a gente já sabe na hora, né? Você nem pensa, será que é Minas? Marina, querida, sabe o que eu percebo, Marina? Me parece que você está numa bela transição, né? Como mãe. Ou seja, você vinha numa pegada cultural, como eu também fiz, né? E aí você tomou conhecimento desse monte de coisa e agora você está tentando e buscando informações e recursos e está no lugar bom para isso, né? Modéstia à parte, eu acho que você está num bom lugar para isso, né? Para saber como fazer e como conduzir. Sim. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim. Até ela ter uns 2 anos, eu já tinha batido nela com 2 anos. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Eu não posso continuar, né? Isso. Mas todo mundo falava, mas ela está muito manhosa, nossa, ela está muito isso, ela está muito. Aí você acaba indo no bonde, né? da cultura, no bonde da cultura. A cultura é igual correndo atrás do trio elétrico, você entendeu? Você não precisa querer ir, o bonde te leva, você vai no meio da multidão, assim, ó. Vai, não precisa querer ir, não. Aliás, para você não ir, é que você tem que fazer um esforço enorme, porque o trio elétrico, o povo vai indo atrás, você vai para sair do meio daquela multidão e não ir junto, você tem que fazer um esforço danado, pedir licença, empurrar um, empurrar outro, passar no meio da confusão, né? Leva uns tapas daqui, uns tapas de lá, para sair da multidão, para conseguir não ir junto com a multidão. É a mesma coisa para educar diferente. O povo vai falar besteira, vai falar que você está errado, vai falar que não dá certo, vai falar que não funciona. Às vezes você vai tentar e não vai conseguir resultado ainda, porque ainda na sua cabeça está o modelo antigo, embora você já entendeu algumas coisas, mas agora o que você faz não funciona. Aí quando não funciona, sabe o que você faz? Você volta para o modelo antigo. Sim. Porque quando não funciona, eu vou fazer o quê? Nem que seja um pouquinho, mesmo que não volte do mesmo jeito, mas você acaba fazendo... Mas volta, aí faz uma ameaça, dá uma bronca, dá um castigo, alguma coisa. Então, esse processo que você tá passando é bem desafiador, né? Exige muita paciência e persistência, principalmente com você mesma.
E sabendo que, eu brinquei com você aquela hora, você falou, tem hora que não dá. Eu falei, não, tem hora que eu não dou. Porque sou eu que não dou conta. Não tenho ainda o recurso que eu precisava, não compreendi ainda o que está acontecendo. Sou eu. Porque uma criança de 4 anos e meio, ela não tem que me entender. Ela não tem que funcionar como eu quero. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela tem 4 anos. Eu é que preciso de habilidades, recursos, ferramentas, conhecimento para conduzi-la. Eu acho que uma das coisas também que agravou foi essa questão da pandemia, que eu passei a trabalhar em casa, então eu trabalhava o dia inteiro, estava com ela em casa, mas não estava com ela mesmo, né? Estava presente, mas não estava com ela. Isso é um E a gente terror para as fechou uma crianças, é empresa super recentemente. difícil. O meu pai é dono da empresa, não aceitou muito bem o fechamento e brigava, e ela presenciava. Então, assim, eu fiquei muito nervosa, ela ficou muito nervosa, então acho que tudo isso foi atrapalhando, né? Essa O estresse, situação. sem Então, dúvida, agora que eu sem tô. dúvida. Aí, assim, a sua tolerância estava mais baixa, ela estava absorvendo esse estresse todo, então ela estava mais demandante. Aí soma a sua tolerância mais baixa e ela mais demandante, combinação da desgraça, né, gente? Vai ficar Cheguei a ruim, chorar com ela assim na minha frente, olha ela que dando birra. judiação. E eu chorei, falei, não vou fazer nada, só vou ficar olhando para a cara dela. É porque não sabe o que fazer, né? Desespero de não saber o que fazer. Então, Marina, ó, se acalma e entenda que eu preciso fazer, como que eu vou sair dessa situação, entendeu? Não ache que é uma questão dela. Enquanto a gente olhar e falar, mas ela me leva até o limite, mas ela também, nananana, qualquer coisa que eu vá querer jogar para a criança, eu estou me desempoderando. Não é que é tudo culpa minha, não é culpa. A palavra é poder. Porque se tem uma parte que é dela, aí sobre essa parte eu não posso fazer nada, né? Não tem a parte que é da criança. Não tem. A criança é criança. Ela pode ter um temperamento mais forte, ela pode ser uma criança mais difícil. Existem crianças mais difíceis, tá? Mas do jeito que ela não tem o que fazer com isso. Ela depende da minha condução para funcionar bem, e inclusive para lidar com esse jeito que ela é. Entendeu? Então, sou eu. E aí, quando eu estiver nesses momentos de desespero, de não saber o que fazer, eu vou tomar uma água, refresca a cuca, pede ajuda para ela, fala, filha, me ajuda a te ajudar, a mãe não está sabendo o que fazer, o que é que você precisa? Vê qual é o pedido real dela, o que você precisa, hein? O que você quer? Às vezes, quando a gente volta para a criança, olha bem no olho dela e fala, o que você quer? Às vezes era isso que ela queria, sabe? Essa atenção, ela fala muito comigo, eu quero atenção, mamãe. Oi, ela fala com todas as letras? Fala, eu quero que você Então, olhe para mim, mamãe, eu gosto de atenção. Ela pronto, fala. Marina. Então ela está te pedindo. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente acha duas coisas. Ou que quando a gente der atenção vai precisar ficar o dia inteiro grudado na criança. E às vezes não é. Às vezes você fala assim, tá bom, meu amor, vou te dar atenção. Até hoje eu faço isso, o meu vai fazer 10, hein? Paro tudo, vou lá, fico com o menino. Às vezes eu leio para ele. Mas o menino já sabe ler, mas ele pediu. Mãe, lê para mim? Lê. A gente não lê para a criança só porque ela não sabe ler. A gente lê para fazer companhia, a gente lê para saber o que eles estão lendo, a gente lê para estar junto, a gente lê para dar exemplo. A gente lê porque eles pediram, só por isso. Só porque eles pediram. Né? Então, aí eu falo, ó, a mãe tem uma live com os alunos daqui a pouco, viu? Então, eu vou ficar aqui, ó, 15 minutos, pode ser? 10 minutos, pode ser? 7 minutos, pode ser? 3 minutos, às vezes é 3 minutos que eu tenho. Mas se eu tiver 3 minutos, eu dou. Se me pedir, eu dou. Ô Marina, você vai ver a diferença de 3 minutos na sua vida. Eles são tão generosos, eles são tão compreensivos. Eu costumo falar, só que ela, por exemplo, se eu estiver conversando com alguém, ela quer que eu pare de conversar com alguém para conversar com ela. Ó, aí sabe o então, que você assim, faz? eu acho que ela aproveita um pouco disso. Eu tenho essa impressão. Peraí. Não sei se eu Para tudo. Apaga a luz. Marina, eu ia te falar duas coisas. Uma é essa, dá 3 minutos, 5, 10, quanto você puder quando ela pedir. A outra, que a gente quer e é impossível, tá?
é ficar no mesmo ambiente que uma criança de 4 anos e achar que ela vai entender que a gente está fazendo outra coisa e não está ali para ela. Ela não consegue, o cérebro dela não dá conta de absorver a mãe estar e não estar. Sim. Até porque esse negócio de trazer o trabalho para dentro de casa no computador, igual a gente está fazendo aqui, gente, é muito novo até para o ser humano todo, não é só para criança. É muito difícil entender isso aqui, que a mãe está em casa, mas não está para ela. Ela não absorve. Pensa que a criança vem com o chip de quando a mãe morava na floresta, nas cavernas. Ela não entende isso, tá? E não dá para entender mesmo, é difícil. Então, não dá. Você precisa trabalhar, você vai ter que arrumar algum esquema que alguém fique com ela por 2, 3 horas, para essa hora. Então, pronto. Já tem uns 20 dias que eu tô ficando com ela de manhã, todos os dias. Tô levando ela para a escolinha que tá funcionando como um hotelzinho aqui, não tá liberado, para eu conseguir trabalhar de tarde, para eu ter o meu tempo e ela ter um tempo com ela. Perfeito, é isso. Agora, a última coisa que eu quero te falar é quando você falou, quando você está conversando com outras pessoas e ela te interrompe. E ela quer que você converse com ela. Isso também é outra coisa clássica, né? Clássica, que os adultos de antigamente falam, sai pra lá, conversa de adulto, não é conversa de criança. Ei, a mãe tá conversando, você não atrapalha. Ó, o respeito, olha que falta de educação, olha. E quando a gente faz sai, né? Essa criança vai ficando desesperada. Porque ela quer mamãe, ela quer ser atenção, ela quer participar, ela quer entender. E mais do que tirando a criança da conversa, eu não sei disso, mas eu estou tirando a criança do território emocional. E aí, se ela quer atenção, agora ela vai querer 10 vezes mais. E aí, se ela quer tempo junto, agora ela vai querer 10 vezes mais. Porque agora ela tem certeza que você não gosta dela, porque você tirou ela fora do território emocional. Sem querer, tudo inconsciente, a gente não sabe disso. Então, quando eu estou conversando com alguém, até hoje, e o Petrus me interrompe, entra na conversa, fala alguma coisa, eu falo, ah, é? Geralmente eles querem saber o que a gente está falando, né? Geralmente eles entram e falam, o quê, mãe? É o quê, mãe? Hã? É o quê? Então, o que eu faço? Eu paro um pouquinho a conversa, falo, faço um resumo rápido. Filho, nós estamos falando disso. Ah, tá. E agora, ó, mamãe precisa ouvir, que ela vai dizer, tá? É rápido, é segundos que você faz essa conexão, você inclui a criança na conversa, mesmo que você explica para ela, ó, agora espera um pouquinho que ela vai falar, tá? E você vai continuar a conversa e mediando aqui a sua criança no território dos adultos, porque ela precisa aprender como é que se comporta ali também, sabe? E aí você vai. Aí ela começa a interromper, você, ah, tá, ela falou, você considera, entendi, amor. Só você olhar e falar, entendi, tipo, te ouvi, te vi, te considerei, e volta para a pessoa, já tá bom. Ela já vai ficando calma. Agora, quando a gente não sabe disso, e a gente não sabe, não tem como saber, né, Marina? Eu também não sabia. Né? A gente vai botando a criança para fora, a criança vai ficando pior. Ela fala, nossa, eu vou ter que falar mais alto para ela me ouvir. Nossa, eu vou ter que fazer barulho agora para ela me ouvir. Nossa, ela vai, aí ela quer chamar atenção. Aí você não consegue conversar. Aí o ciclo fica vicioso. Eu até tento fazer isso, só que talvez eu esteja fazendo da forma errada. Eu falo, espera um pouquinho que eu já vou te deixar falar. Só que ela quer falar naquela hora. Entendeu? Eu deixo ela falar, só que na minha hora, não na hora dela. Criança talvez não espera. Quem espera é adulto. Criança vai aprendendo a esperar. Aprendendo. Bebê não espera nada. Não tem que esperar. Aí a criança vai crescendo e nós vamos ensinando para ela a esperar. Ela vai aprendendo. 4 anos não aprendeu ainda. Está em processo, tá? Então não é na sua hora, né? Ela vai falar. Aí, claro, se ela interromper, você fala com cara de assustada, não com cara de brava. Você viu o que ela estava falando ainda? Calma, vamos terminar. Termina, fulano. Isso. Ah, eu também acho. Agora você quer falar? Entende? Aí a gente vai dando vez e voz, mas não assim. Ah, você quer falar? Pera aí. Aí a criança vai absorvendo outras coisas que a gente não quer, viu? Tá bom, minha linda. Eu espero de todo coração que isso ajude. E, ó, tenha paciência. Ciência da paz. Com ela e com você mesma. É um processo. Você tá buscando, tá se alimentando de coisas boas, tá aqui, né? Tá aqui agora, nesse momento que é opcional, você nem precisava, você tá aqui. Então, tenha paciência. Tá? Que você vai devagarzinho conseguindo e você vai ficar orgulhosa cada vez que você conseguiu as coisas, você vai,
Esse negócio funciona mesmo. Não bota culpa em mim ou no curso. Faz assim, ó. Arrasei. Consegui. Sabe assim? Porque é você que vai pegar essas informações e viver e fazer as coisas acontecerem. Então, quando der certo, comemora. Porque foi você. Com toda certeza. Tá bom? Isa, obrigada. Aí você entra no ciclo virtuoso. Você fica feliz, no estado positivo, acessa mais recursos, resolve a vida. Você viu que a conversa rende, né? A conversa rende, a gente vai descobrindo um monte de situações e coisas e relações e contextos que estão acontecendo ali e que justificam muitas coisas, muitos desafios, muitas posturas, muitas respostas de comportamento da criança também, né? Muito interessante a gente se aprofundar um pouquinho para entender e poder orientar melhor, né? Eu acho que faz muito parte da nossa vida a compreensão daquilo que não se vê. A gente vê uma criança interrompendo a conversa do adulto e o adulto pedindo para a criança esperar e colocando a criança de fora dessa conversa. Mas a gente não vê que está tirando a criança do território emocional e que isso está causando um desespero enorme e que isso pode provocar um problema grave de comportamento, né? Comportamentos inadequados, crises. A gente não percebe que a gente está tendo outros problemas, está colhendo outros frutos porque a gente não tem consciência das sementes que está plantando. Uma loucura, né, gente? Que bom que você está aqui, viu? E se isso fez bem para você, compartilha com outras famílias que possam se beneficiar desse conteúdo também. E eu te espero sempre aqui no nosso Papo Sem Limites. Um beijo, até a próxima. Tchau!